Olá, meus amigos, tudo na paz? Que alegria poder falar com você nesse treinamento online. Eu agradeço o convite do meu amigo pastor Ed Peixoto e é bom demais a gente poder se especializar, se preparar um pouquinho melhor para servir os nossos clubes, para salvar do pecado e para guiar no serviço. Nesse momento nós vamos conversar um pouco sobre as atribuições do diretor. Muito importante essa função no clube, não é verdade? O diretor é a pessoa que responde pelo clube. O diretor é a pessoa que lidera o clube à frente da igreja, à frente da comunidade, diante dos pais. A responsabilidade fundamental do diretor é ser um exemplo, é ser uma pessoa que vai à frente, que administra, uma pessoa que lidera, uma pessoa que está à disposição para andar junto com a molecada. Bem, tudo que eu vou falar a respeito da função do diretor está aqui, certo? Se você é diretor de clube e ainda não leu o manual administrativo do Clube de Desbravadores, você precisa tirar um tempinho para ler esse material. Aqui está, de forma básica e geral, aquilo que você precisa saber como diretor de clube. Obviamente, eu não vou falar apenas sobre a função do diretor com base no que está aqui. A gente já tem uma caminhada com o clube, eu sou desbravador desde os 10 anos de idade e até aqui a gente tem trabalhado, a gente tem estado ao lado dos diretores e eu amo esse ministério e a história, a experiência, os anos já tem nos dado também um pouquinho de bagagem para compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente experimentou. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você que é diretor, grava isso na sua memória. O clube nunca será maior que o seu diretor ou que o seu líder. Como diretor, você é o líder do clube, você tem que ser a pessoa que vai sonhar as coisas mais incríveis para o seu clube, você tem que ter os objetivos mais ousados para o seu clube. Nada de pensamento mesquinho, medíocre. Sonhe grande para que você tenha um clube grande. Sonhe alto para que o seu clube seja excelente. Nada de fazer as coisas simplesmente por fazer, para cumprir uma tabela, mas você tem que colocar no seu coração que o clube é o ministério da sua vida e se for assim, você vai fazer grandes coisas para a honra e glória de Deus. Eu costumo olhar o diretor do clube como o grande maestro de uma orquestra. O clube é como uma orquestra. Há funções diferentes, instrumentos diferentes, sons e volumes diferentes, momentos em que cada instrumento toca a sua parte e na junção de todas as partes nós temos uma harmonia fantástica, uma sintonia, uma sinfonia que agrada aos ouvidos. O diretor, ele é a pessoa exatamente do maestro de uma orquestra. Ele vai conduzir, ele vai aprimorar, ele vai ver aquele instrumento, vai perceber aquele instrumento que está desafinado, vai orientar o instrumentista para ajustar a tonalidade daquele instrumento, ele vai conduzir o ritmo da orquestra, ele sabe aonde a orquestra precisa chegar e ele vai conduzir então o seu grupo para fazerem juntos uma grande melodia. O diretor do clube é essa pessoa. É a pessoa do maestro de uma orquestra. Ele vai liderar, ele vai conduzir pelo exemplo. O maestro conhece os instrumentos e conhece os instrumentistas. Assim também o diretor precisa conhecer os líderes do seu clube que estarão ajudando, que estarão apoiando, precisa saber tirar de cada pessoa o melhor que cada um pode oferecer, a fim de que o clube possa avançar, que todas as partes possam funcionar com qualidade. Ainda nesse manual administrativo e aqui no curso online também, você vai ter uma ideia já de outras funções. É bem provável que eu esteja falando para alguém que esteja assumindo o clube agora, nunca foi desbravador, nunca foi diretor, e aí agora a pessoa fica ali meio preocupada, será que a gente vai saber, será que eu vou conseguir conduzir bem as pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa, seja você um diretor do clube de desbravadores, diretor do clube de aventureiros ou qualquer função que você exerça no clube, Deus espera pessoas disponíveis, não pessoas experts. Talvez você seja um expert, mas se você estiver disponível para fazer o trabalho que Ele espera que seja feito,
Isso daí já é uma grande conquista, já é uma grande coisa. Esteja disponível. Conhecimento técnico a gente aprende com o tempo, ninguém nasce pronto. Agora, se você buscar conhecimento nos manuais, se você buscar participar dos cursos e treinamentos oficiais da associação, com o tempo você vai manjando, vai aprendendo o que cada função exerce no clube, como deve funcionar o clube e assim por diante. Mas vamos lá para as atribuições específicas do nosso diretor. Eu já usei a ilustração da orquestra e daqui a pouco eu vou usar uma outra ilustração para ajudar a fixar um pouquinho melhor esse conteúdo, ok? Primeira coisa, o diretor precisa ser alguém batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O clube não é uma ONG, não é um movimento social, o clube é um ministério oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se você quer ser diretor, primeira coisa, você tem que ser um membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem indica o diretor do clube? Quem indica é a comissão da igreja, que elege os seus líderes, que elege os seus responsáveis por cada departamento da igreja. Então, se o clube é um ministério da igreja, eu devo estar em dia com a minha vida espiritual, eu devo estar em dia com a igreja, eu devo estar em sintonia íntima com Deus. Primeiro aspecto específico da função de um diretor é que ele precisa ser um cristão exemplar. Deve ser uma pessoa pura, deve ser uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa que quer ver a salvação acontecendo na vida das crianças, alguém que tem um interesse pelo bem-estar das crianças. E a partir do momento que a comissão da igreja indica o nome do diretor para ser então o líder do clube, ele deve buscar essas características que a gente vai dizer. A primeira, deve ser um cristão exemplar. O exemplo a partir do diretor não deve ser apenas em cristianismo, apenas em espiritualidade, mas em outros fatores também. O diretor do clube deve ser uma pessoa exemplar em pontualidade. Já pensou? O cara marca a reunião do clube, tá todo o clube ali presente e ele chega meia hora depois. Isso gera descrédito, né? Então, o diretor do clube precisa ser pontual. O diretor do clube precisa ser organizado. É ele quem vai gerenciar o seu clube, ele é a cabeça do clube. Então, ele precisa organizar as atividades do clube. Terceira função ou característica, atribuição do diretor, terceira característica que se espera de um diretor, ele deve ser um bom líder, ele deve saber lidar com pessoas, ele vai ser o responsável pelo clube. Se ele odeia estar na presença de pessoas, a gente já tem um problema aí, não é verdade? Uma quarta característica muito importante, ele deve ser um exemplo em seu uniforme. Não tem como o diretor cobrar que os desbravadores estejam com o uniforme impecável em dia, se o uniforme dele está todo zoado, emblema de campo de outra associação, quando ele era de outra cidade, ele nem mudou o emblema de campo ainda, as classes não estão na ordem correta. Então, o diretor precisa ser um exemplo no seu uniforme também. Além de ser um exemplo para a liderança, além de ser um exemplo para o clube, o diretor deve amar as crianças. Sem amor, nada funciona. O próprio apóstolo Paulo já menciona lá em 1 Coríntios 13 que ele pode entregar até a própria vida para ser queimada em favor de outras pessoas. Mas se não houver amor, se as pessoas, se as crianças, se os líderes, se os pais, se a igreja não perceber amor por esse ministério, amor pelas pessoas, o nosso trabalho vai ser em vão. Uma outra atribuição, eu falei várias coisas sobre ele ser exemplo. Uma outra atribuição do diretor é participar da comissão regular da igreja local. E aqui deixa eu falar uma coisa para você. Tem diretor de clube que só participa da comissão quando o assunto é clube. Ah, se eu não tenho nenhuma agenda do clube para passar na comissão, eu nem vou para a comissão. E isso é um grande problema. Porque aí as pessoas da liderança da igreja começam a ver o clube e o diretor do clube como alguém que só está interessado no clube, mas que não ajuda, que não apoia no desenvolvimento da igreja. Seja parceiro dos outros ministérios da igreja, envolva o clube nas outras atividades da igreja também, porque assim você estará dando um bom exemplo. Então, além de ser um exemplo para as pessoas, o diretor deve participar
da comissão regular da igreja. Participe de todas as comissões da igreja. O clube também, ou o diretor do clube, é o responsável por organizar a equipe do clube de tal forma que ele mantenha um contato regular com a associação, com a secretária da associação ou com o departamental do campo, juntamente com os regionais, os coordenadores, os distritais, para os campos que têm essa função de distrital, de desbravadores e aventureiros. O diretor deve manter contato com a hierarquia do clube, com a organização do clube superior, seja regional, seja secretária, deve manter os relatórios do clube em dia. Esses relatórios acontecem através do ranking e do preenchimento do ranking no SGC. O diretor do clube, em terceiro lugar, além de ser exemplo, além de ser parte da comissão da igreja, além de manter contato com a associação do campo, ele deve também administrar o clube, ou seja, é o diretor do clube que deve organizar junto com a sua equipe, ou deve sonhar junto com a sua equipe que eventos o clube realizará, quais acampamentos o clube vai ter naquele ano corrente, se o clube vai ou não para os eventos da associação, os camporis, os aventuris. E deixa eu dizer uma coisa aqui, o clube perde muito quando deixa de participar de um campuri, de um aventuri, de um treinamento, de um CTBD. O clube perde demais. Eu gostaria de desafiar você, querido diretor, a sonhar em participar de tudo o que a associação promove de forma oficial. Se você estiver presente em todos os treinamentos, em todos os eventos oficiais, o seu clube tem tudo para avançar, para crescer, para estar em sintonia fina com aquilo que a igreja espera do seu clube. Uma outra atribuição do diretor é dirigir a reunião regular do clube. Olha só, todos os domingos, alguns sábados à tarde também, quando o clube está reunido, quando há reunião oficial do clube, é papel do diretor administrar essas reuniões e liderar essas reuniões. Agora uma dica para você, diretor: torne a reunião regular do clube interessante para o desbravador. Cuidado para não tornar a reunião do clube uma segunda escola. O moleque já passa a semana inteira escrevendo numa carteira, sentado ali na mesa da classe, e aí ele chega no clube, o clube enfadonho, aquele clube que ele só fica escrevendo no caderno de classe, não tem brincadeira, não tem atividade. Cuidado com isso, porque isso pode ser um fator de ruína para o seu clube. Torne o seu clube especial, torne o seu clube agradável para a molecada. Pense com antecedência, planeje com antecedência as recreações que você vai fazer junto com o seu clube, porque isso torna o clube agradável para a molecada. E agora, se eu fosse finalizar as atribuições do diretor, eu gostaria de deixar o mais importante para esse momento. Se você esquecer tudo, não esqueça o que eu vou dizer agora. Duas coisas são a base do clube e o diretor é o responsável por fazer funcionar essas duas coisas. A primeira coisa que não pode deixar de existir num clube: Bíblia, a palavra de Deus. Tudo que o clube faz é para introduzir a palavra de Deus no coração e na mente das nossas crianças. Então, classe bíblica, a meditação do clube, momentos espirituais, esse é o primeiro foco do clube de desbravadores e do clube de aventureiros. Organize o teu capelão, os teus conselheiros, a tua diretoria associada de tal forma que o teu clube seja forte espiritualmente. Segunda coisa que o clube não pode deixar de fazer, são as duas coisas mais importantes do clube. A primeira, classe bíblica e as partes espirituais. Segunda coisa, classes regulares, avançadas e especialidades do clube. Galera, se você mandar muito bem na parte espiritual e se você fizer as classes regulares e avançadas, especialidades no clube, o seu clube já tem 80% do trabalho ganho, ok? Porque as classes regulares, as classes avançadas, as várias especialidades que a gente vai fazendo ao longo do ano, tudo isso coopera
para o bom andamento do nosso clube. Eu espero que Deus abençoe você. E a última ilustração que eu uso é que o clube é como um corpo, um organismo vivo. Cada parte tem a sua função, cada parte diferente em formato, tamanho, mas todos absolutamente necessários. Deus abençoe você. Grande abraço. Maranata.